e amém. Amém? Eu quero aqui até parabenizar o irmão Juan, o Gustavo. Quem mais subiu a montanha? Gabriel. Os 3 guerreiros aí que subiram a montanha. Parabéns, uma salva de palmas para os nossos irmãos. Daqui a pouquinho nós vamos aqui fazer o nosso grito de guerra. Mas o mais importante é que esse grito de guerra, ele fica impregnado no nosso espírito todos os dias. É amor, honra e unidade. Que nós possamos aprender o significado de amar, de honrar e andarmos unidos em espírito. Eu quero aqui rapidamente falar um pouquinho sobre estratégia de guerra. Nós estamos todos os dias em guerra, irmão. Nós falamos muito sobre Efésios 6 e nós achamos que apenas os irmãos da intercessão é que tem que se revestir da armadura, só os irmãos que oram. Não, todos nós temos que estar revestidos. Primeira estratégia de guerra é a força. Um guerreiro tem que ser forte. Da onde vem a força? De Deus, do Espírito Santo, da palavra. Os escolhidos para uma guerra geralmente são os mais fortes do povo. Geralmente, irmãos, os nossos irmãos e irmãs da intercessão são pessoas que não aparecem, mas são pessoas que estão guerreando em nosso favor. Quantas e quantas vezes eu fui orar, passando por uma batalha espiritual muito grande, e Deus me mostrar os irmãos da igreja de joelhos orando pela minha vida. Algo de Deus parece que me levava no quarto deles, eu vendo eles ajoelhados orando por mim, pela minha casa e pela minha família. Eu sou muito grato pela vida dos nossos irmãos da intercessão. Quando alguns pastores me perguntam: o que é que você faz na sua igreja de diferente? Eu falei: a diferença é que nós temos uma das coisas mais fortes que nós temos na igreja, é o ministério de intercessão. Não queira luzes, aplauso, palco, microfone. Queira ser um guerreiro da oração. Os guerreiros da oração serão reconhecidos no último dia. Os guerreiros da oração, creio eu, tá? Agora já é um pensamento meu. Eu creio que serão os primeiros que o papai vai falar assim: para, espera vocês aqui, que eu tenho uma tropa aqui primeiro que ninguém via, ninguém reconhecia. Mas esses eram aqueles que andavam íntimos comigo, aqueles que batalhavam em favor de outras vidas, aqueles que levantavam o caído, aqueles que profetizavam em favor da igreja, e aqueles que levantavam os braços dos líderes, dos pastores e dos profetas. Entrem! Imagina a festa. Eu imagino os intercessores que nem eles ficam quietinhos no cantinho. Nós? Gente, está chamando nós, vamos, que nem eles vão acreditar. Glória a Deus pela vida deles. Então todo guerreiro, ele tem que ser forte. E nós temos que ser guerreiros da oração. Devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força vem de Deus. Toda estratégia de guerra, ela tem que... O soldado, ele precisa permanecer firme. Ou o soldado deve ficar atento, firme contra os seus inimigos. Durante a sua batalha não pode se distrair com outras coisas, mas ser atento a todo momento. Então todo soldado, ele precisa estar atento, ele precisa estar vigilante. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Você imagina Bocu do jeito que eu sou. Você imagina que eu falo as coisas que Deus manda eu falar e não tenho dó mesmo. Eu arrepiei o corpo dos meus colegas lá, tadinhos. Deus mandou falar, imagina, eu preguei só para o pastor, eu adoro. Aí papai mandou falar uns negócios, eu falei: eu vou falar, Senhor. Nem que eu não volte mais, pior que depois eles queriam marcar até agenda comigo. Acho que gostaram de apoiar. E aí eu falei, irmão, eu falo com amor, mas eu falei aquilo que Deus, que às vezes parece ser pesado, mas na verdade é um confronto com o nosso espírito. E aí, queridos, nós precisamos estar posicionados. E quando eu falo, pensa, tá? Quando eu falo, eu venho aqui e falo o que tem que falar, eu ando 2 vezes mais vigilantes depois. Vigilante. Eu fico ligado, aí que eu fico ligado, falei: eu sei que o inimigo vai mirar contra mim agora. Eu sei que ele vai tentar fazer cair minha chave. Eu sei que ele vai vir moendo contra mim, eu tenho que estar ligado, irmão. E antes dele vir, eu já dou um tiro de fuzil nele. Aleluia. Qual é o tiro de fuzil, irmão? Não é uma arma, não. É a oração. Você acha que eu sou besta? Aí às vezes quando eu vejo que a boca está muito...
eu clamo pelo sangue de Jesus. Falo, papai, não está dando não, papai, para mim não, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, irmão. Ó, e não é que ele veio? Não, você não entendeu. E não é que ele veio? Ele veio, irmão. Aí eu me sinto protegido, eu me sinto grandão. Pode vir. Você é grande, mas não é dois. Hein? Pode vir, pega ele lá. É mais ou menos assim, irmão. Irmãos, nós precisamos entender que todo soldado precisa ficar atento e firme contra seus inimigos. E dentro de uma estratégia de guerra, nós precisamos entender que existe um inimigo. Devemos reconhecer os momentos de perigo, saber quem é o inimigo e lutar com as armas à sua altura, ou melhores, que as armas do adversário. Sabe qual é o grande problema? É que nós subestimamos o tamanho do nosso inimigo. E nós achamos tudo assim, eu vou encarar ele em nome de Jesus. Não, irmão, você precisa pelo menos estar preparado, ou pelo menos estar pronto. Estar pronto é porque você um dia se preparou, ou seja, você não pulou processos. Quando muita gente pula processos, por isso que muita gente quebra a cara, e ele é envergonhado, porque ele vai lutar contra o inimigo de algo que não era para ele lutar. Então é por isso que nós temos que entender. Eu vou dar um exemplo das células. É um exemplo mais básico que nós temos que entender. Quando Deus levantou o Diego e a Bia para ser líderes de células, é porque Deus viu neles a preparação para estarem na liderança das células. Eles são aqueles que vão levar o primeiro tiro, não é os dos que estão pregando nas casas, é os líderes. Porque depois, se a boca esquentar, aí vai sobrar para mim. Aí eles vêm aqui e falam, vem me ajudar aqui, rapaz. Só para você entender. E tem muita gente, porque ele está lá colaborando e contribuindo, aí por isso que tem gente que dá lugar ao diabo, e ele começa a achar coisas que ele é, que ele ainda não é. E é por isso que nós temos que andar vigilantes. Nós temos que andar atentos. Preste atenção, ontem eu estava no lugar, e eu ali esperando eu pregar para pastores, e ali eu reconheci alguns pastores, alguns líderes que em algum momento da vida do meu ministério fecharam as portas para mim. Aí se você em questão de minutos, você está sentado ali, irmão, falar para você, a carne é uma desgraça. É essa palavra mesmo, é uma desgraça. Quando eu sento, ponho o meu tablet em cima dessa pequena barriguinha minha. Vocês riem, vocês gostam, né? Vocês gostam que eu me judie. Aí quando eu me sentei nesse corpinho assim, veio um pensamento, olha, presta atenção. Bem que a Bíblia diz que o Senhor ia preparar uma mesa perante os meus adversários. Na hora, irmãos, eu repreendi. O Espírito Santo disse assim para mim: coloque por terra agora toda arrogância e todo orgulho. Mas que vem querer falar, vem. E eu repreendi, irmãos. Eu com muita humildade, eu pedi ali em questão de segundos, falei: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, que eu possa olhar para eles com um olhar de amor. E preguei tudo aquilo que Deus mandou eu falar. Não aquilo que eu queria falar, mas aquilo que Deus queria despertar na vida deles. Então a nossa vida é assim. Quando nós estamos firmes, vigilantes e atentos naquilo que o Senhor tem para nós, nós precisamos entender que Deus vai nos colocar em lugares que algum dia foram fechadas as portas para você, mas se foi fechada porque não era a hora e nem o momento de você falar. Porque na hora certa, no momento certo, Deus vai abrir a porta e você vai falar. E não vai ser só para um, vai ser para vários. E várias pessoas estarão lá, autoridades, príncipes, pessoas que foram escolhidas por Deus. Eles vão dizer assim, Deus vai dizer assim: agora é o momento de você falar aquilo que você tem que falar. Então, no mesmo tempo que veio aquele trem assim, o Espírito Santo já viu, já me deu no meio. Eu falei: glória a Deus. Aí esse tal do Legendários aí, irmão, vou falar um negócio para você. É você pensar numa coisa errada, dar um de bonzão, já vem as ministrações da montanha. Já vem as
porradas, umas pedradas. Oh Senhor, olha a brecha. Que frase mais perturbadora. Olha a brecha, família. Sangue de Jesus tem poder. E a gente precisa fechar essas brechas. Qual é a questão? Nós precisamos reconhecer os nossos inimigos. Qual é o meu inimigo? Meu temperamento. Eu já reconheço, irmão. Eu sei. Eu tenho que estar todos os dias pedindo para Deus misericórdia. Mas eu preciso deixar que a misericórdia de Deus reine na minha vida. O grande problema é que as pessoas pedem misericórdia, mas não deixam a misericórdia de Deus reinar na sua vida. Vou te dar um exemplo de misericórdia. Pega essa. Pede misericórdia, mas não é apaixonado pelo Espírito Santo. A misericórdia só vem se você for apaixonado por Ele. Se você desejar Ele, se Ele for o desejado da tua alma. Se você mesmo, querido, com a carne pecaminosa, você dizer: Jesus, me ajuda e tenha misericórdia de mim, o Senhor vai entender que o teu espírito está clamando pela misericórdia dEle e que você não quer desagradá-lo. E o Senhor é que vai entender você e vai compreender o desejo da tua alma. Por isso que em João 4:23 diz assim: a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai procuram a tais que assim o adorem. O que é procurar a tais que assim o adorem? Que a todo momento em que o pecado bater na sua porta, é aquilo que eu disse, ele só vai bater e você vai lá: é você? Então pode passar, porque eu não te aceito na minha vida. Porque o único que vai reinar aqui é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor que é santo, poderoso, o Senhor da minha vida e da minha casa. A armadura de Deus. Todo lutador tem que estar bem equipado para uma luta. Se você não estiver bem equipado, irmão, você pode se lesionar, você pode se machucar. Dependendo do choque que você levar, você pode até chegar a óbito. Assim é a vida espiritual. Eu quero falar bem rápido aqui sobre a questão da couraça da justiça. Eu quero falar sobre o capacete da salvação, o escudo da fé, bem rapidinho para você. Primeiro, cinto da verdade, versículo 14, parte A. O cinto é o lugar onde o lutador prende as suas armas e munições. O cinto servia para guardar coisas como dinheiro, cantil, etc. Mateus 10:9 fala sobre isso. A verdade é necessária para o cristão, porque uma das principais armas de Satanás é a mentira. Se você mente, peça para o Senhor, se posicione e pare de mentir. É a primeira coisa que você tem que colocar: o cinto da verdade. Andar na verdade, e o Senhor vai honrar você. Se o cristão não tiver o cinto da verdade, não terá onde prender suas armas de ataque e pode ficar sem as armas. Porque o que prende as suas armas é o cinto da verdade. É a verdade que vai te dar, querido, o suporte para você ter esse cinto, o cinto da verdade, para você prevalecer contra todas as ciladas de Satanás. Nossas armas estão na verdade. Segundo, couraça da justiça, versículo 14, parte B. Se o cristão não estiver protegido com a justiça, justificado pelo sangue de Jesus, João 1:9, se houver pecado em seu coração, pode vir a perfurar a couraça e correr risco de vida. Ou seja, se o teu escudo aqui, a tua couraça, ela tiver uma brecha de pecado, é só o pecado que abre brechas, você pode ser atingido por Satanás e você pode morrer. Não só fisicamente, mas espiritualmente também. Então seja vigilante em nome de Jesus. Versículo 15, calçados do Evangelho. O guerreiro tem que estar calçado para não correr o risco de machucar os pés e ficar impossibilitado de andar. Isaías 52:7. Quando o crente está firmado sobre a palavra, não corre risco de tropeçar e cair. Então esteja revestido os seus pés com a palavra de Deus, para você não correr o risco de tropeçar e cair. Diga em nome de Jesus: eu não vou cair. Versículo 16, escudo da fé. Quando o texto diz: tomai sobre tudo, significa que o escudo serve para proteger todo o corpo.
Então tomai sobre tudo. Deus quer que o cristão, ao pelejar, coloque a sua fé na frente dos seus problemas, como sua defesa. Provérbios 30, versículo 5. Com a fé podemos apagar os dardos do maligno. Então tenha fé, fé que você vai vencer. Ah, pastor, eu estou aprisionado no pecado X, pecado assado. Irmão, tenha fé que você vai vencer em nome de Jesus. Peça ajuda, confesse os teus pecados, se arrependa e você vai alcançar misericórdia. Quantos homens e mulheres estão aprisionadas na pornografia? Elas entram pela pornografia e terminam no adultério. Outros não terminam só no adultério, terminam causando desgraça financeira na vida dos outros, com a vida financeira destruída, casamento destruído, tudo por causa da brecha do pecado, de apenas um videozinho que está lá assistindo. Porque ele começa como algo que não dá nada e não tem nada a ver. Daqui a pouco a sua mente está dominada por Satanás e pela carne, e ele está sendo destruído, está destruindo os outros. Estou terminando. O capacete da salvação, versículo 17, parte A. O capacete serve para proteger a cabeça, que é a parte que comanda todo o corpo. O crente precisa estar com sua mente protegida contra as setas. Sabe o que é isso? É ter a certeza da salvação. Eu tenho certeza que eu sou salvo. Irmão, eu tenho tanta certeza que eu sou salvo. Irmão, nessa hora assim eu me acho. Essa parte você pode se achar. É verdade, irmão. Eu me acho pastor Gessé. Irmão, você quer ver? Eu chego nos lugares, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, né? Peitinho de pomba eu já tenho mesmo, o jeito de andar, né? Aí eu chego nos lugares, eu vou dar um exemplo como é que eu chego. Eu chego assim, eu tento me fazer de humilde. Mas eu sei que aquilo que eu carrego é sobrenatural. Você tem que crer, você crê ou não crê, filho. Eu sou salvo, sou filho de Deus, tenho aliança com Ele, eu posso chamar Ele de amigo. Vocês não estão entendendo nada. Eu posso chamar Ele de amigo e falar: meu amigo, vem. Me ajuda, meu amigo, sem você nada eu posso fazer, vai, me ajuda. É que as pessoas não entendem, entendeu? Tem gente que veio falando assim, deve até na brincadeira, não entende, irmão. É verdade, eu falo assim: vem, papai, me ajuda. Aí, irmão, eu estou lá. Eu vou só dar um exemplo, tá? Aí eu vejo alguns ministros lá ministrando louvor, e os caras fazendo força. Ele que eu estou gastando. E ele não vai nada, os caras até cantam bem. E vai, faz força, e vira piroleta, e roda, e faz, e não sei o quê. Eu sei que vai sair figurinha disso. E vai. Eu já até conheço, cara. Aí, irmãos, eu pego o microfone. Até algumas pessoas falam assim: cara, quando o pastor pega o microfone, parece que já muda o ambiente. Mas não é sobre mim. É sobre o que eu carrego. E o que eu carrego é o que eu acredito. Aí eu pego o microfone e falo assim: dó maior. Vai, filho, pede, vai. Aí entra na vibe, vai. Eu só faço assim: meu amigo Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Nós respeitamos a tua presença. Eu já senti ele aqui, ó. É verdade, irmão. Ó. Já mudou o ambiente. Não é gostoso? Rapaz, aí eu só vou aqui. Irmãos, feche os olhos e declare assim comigo, ó. Tu és digno de tudo. Aí eu só falo assim: igreja, canta. Está ativado o mundo espiritual. Porque não é, irmão, sobre quem eu sou, é sobre aquilo que eu carrego e aquilo que eu acredito. Porque eu creio que eu fui chamado pelo Senhor para levar o céu até as pessoas. As pessoas falam assim: nossa, mas você tem algo diferente. Não, eu tenho o mesmo que você tem. A questão é que você ainda não acessou um lugar que eu já acessei. Eu já falei aqui no culto, vou explicar de novo. Quanto maior a sua renúncia, mais lugares você vai acessar. Uau! Não é fácil, irmão. Irmão, olha,
Tem horas... Ai, tem uns infelizes abençoadinhos que falam assim pra mim: imagina, eu era músico do mundo, gente. Aí eles falam assim pra mim: rapaz, você viu o DVD do fulano? Aqui ninguém conhece o irmão Gustavo Lima, não, né? Sabe de nada, né? Dá uma vontade de assistir, ouvir, gente. Mas daí eu coloco um DVD de crente. E o Gustavo Lima está na minha cabeça. Terceiro hino que eu ouço, eu já esqueci do irmão Gustavo Lima. Você está entendendo, irmão? São renúncias pequenas. Eu estou dando um exemplo porque quem sabe isso acontece com você. O problema é que você não se posiciona e não decide o que você quer ser. Tem gente que gosta do Amado Batista. Isso é ruim de gosto aí. Mas fazer o quê? Crente sabe tudo, eu falo, os caras já. Você já lembrou, né? Está repreendido. É o capacete da salvação, tá entendendo? Mas quem decide usar o capacete ou tirar é você. Eu decido pôr o capacete e falar: não, Gustavo Lima, eu te repreendo. Em nome de Jesus, declaro salvação sobre o Gustavo Lima. Declaro salvação sobre o Amado Batista. Que ele seja como João Batista. Sobrenome já ajuda, né? Em nome de Jesus. Versículo 17, parte B: espada do Espírito. A espada serve para ferir, cortar, sangrar. Todas as outras armas são de defesa, e a única é essa, a de ataque. Espada. Precisamos atacar. Essa é a melhor arma que o inimigo mais teme, a palavra de Deus. Uau! A palavra de Deus. Vou te falar uma coisa que eu tenho meditado um mês, no mesmo capítulo da Bíblia, Josué 14. Olha o que onde Deus me levou. Deus me levou a eu reconhecer 3 princípios no capítulo 14 da vida de Caleb. Vamos ver se eu vou lembrar. Primeiro, perseverança. Segundo, honra. E terceiro, fé. Todas as vezes que Caleb vai citar alguma coisa a respeito da promessa que está se cumprindo, ele diz: assim como Deus falou através do servo Moisés. Mesmo Moisés, depois de morto, ele estava sendo lembrado e sendo honrado. Sabe qual é o problema das pessoas? O profeta não precisa nem morrer. É que se ele é abençoado hoje, daqui 1 ano, 2 anos, ele já esquece do profeta que abençoou a vida dele. E ele esquece de honrar. E a honra é se lembrar de quem um dia estendeu a mão para você e te ajudou. Moisés havia morrido. Se você ver no capítulo, ele fala mais de 5, 6 ou mais vezes sobre Moisés. Moisés, chega a cansar falar de Moisés no capítulo 14, Caleb falando: assim como o Senhor me enviou a espiar a terra, assim como Deus falou através do servo Moisés. Por que falar de Moisés? Ele podia falar só da terra prometida. Assim como o Senhor falou há 45 anos atrás. 45 anos agora é que o Senhor me enviou espiar a terra através do servo Moisés. Oh, Moisés. É ter fé, perseverança e honra. Honrar aqueles que um dia foram bênção na nossa vida. Deus falou assim para mim essa semana: você vai honrar uma pessoa que foi bênção na sua vida. Não tem um bom relacionamento, que eu falo assim, relacionamento de estar toda hora falando e conversando. Deus falou assim: não interessa, você vai fazer ofertas. Ofertas na vida dessa pessoa, como oferta de gratidão. Você vai ofertar na vida dessa pessoa mais que uma vez, como oferta de gratidão. Porque um dia ela gastou a sua vida para que você também fosse alcançado. Dá glória a Deus. Muita gente deixa de ser honrado e abençoado porque não honram, não são gratos. E tem muita gente que deixa de ser honrado porque quer honra. A honra não vem do homem, a honra vem do Senhor. Eu conheci alguma daquelas pessoas lá,
bem poucas, conheci assim de ver. Deus levantou elas para me abençoar, porque quem me honrou foi Deus. Deus me honrou tocando na vida delas. Falou assim: você tem, agora você vai dar. Tinha um que levou um dinheiro no bolso, não sabia por quê, e foi para o culto. Aí Deus falou: não, pega essa oferta, esse dinheiro que está no teu bolso, dá tudo para o pastor. Eu falei: deixa Deus te usar, meu filho, vai, manda logo. Vai dando glória. E hoje eu já ofertei aqui, irmão. Depois se quiser comer lanche com a piazada, tem dinheiro. E todo mundo é abençoado, viu, Lucimar? Aleluia. Deus vai fazendo, irmão. Você começa a ver Deus fazer. Então nós precisamos entender. Espada do Espírito, versículo 17, parte B. A espada serve para ferir, cortar e sangrar. Todas as armas são de defesa, mas essa é para atacar. Então ataque o inimigo com a palavra. O que Jesus venceu Satanás? Venceu na palavra. O general e o quartel, versículo 18. O soldado de Cristo deve estar ligado ao seu superior. Irmão, nós temos um general. E esse general é Cristo. Se nós deixarmos de estar ligado nele, nós vamos secar e vamos ser jogados no fogo. A Bíblia diz que nós secamos e nós vamos servir só para queimar. Você já viu aquele que faz barulho? Presta atenção. Já estou encerrando. Presta atenção. O Senhor nos chama. Em alguns momentos nós vamos ter que bradar, celebrar, fazer barulho. Nós temos que fazer barulho para que o inimigo veja que nós estamos celebrando as vitórias, pequenas, grandes ou médias. Sabe qual é o problema? Que Satanás tirou do nosso coração as pequenas celebrações. Deixamos de celebrar as pequenas conquistas. Irmão, pensa num cara feliz. Eu estava frustrado, vou conversar o pecado para vocês. Eu olhei para a nossa igreja e falei: nossa, batizamos só 146 esse ano. Poderíamos ter batizado mais, só 146. Aí ontem eu estava lá, uma região com 22 igrejas, batizaram 140. Por isso que daí você tem que repreender. Porque daí, se não cuidar, daqui a pouco você estufa o peito, né? Mas mesmo assim eu disse: Senhor, mas mesmo assim não está bom, nós podemos mais. Então nós precisamos entender o porquê e para que Deus nos chamou. Você é vencedor. Você é vencedora. Deus está com você. O Senhor te levantou para vencer. Querido, use o capacete da salvação, use a espada do Espírito, use o escudo da fé, calçados do Evangelho, couraça da justiça, cinto da verdade. Mas se lembre que o nosso general é Jesus Cristo. O teu general é Jesus.